Ok, minha gente, ele ficou fora de vir aqui no programa. Aliás, eu comecei o programa de debate às sextas-feiras. O meu pensamento era nele, no Marcão, o professor Marcão. Quando eu comecei com isso aqui, só que aí ele já não podia mais vir, porque em questão de trabalho, ele não podia estar aqui com a gente, mas agora já deu uma folgada, então, de repente, ele também se encaixa aqui nesse programa de debate que a gente tem feito toda sexta-feira e que nas últimas, sei lá, 4 ou 5 semanas, o programa não tem acontecido, lamentavelmente, por problemas que a gente tem tido aí com as pessoas que participam do programa. O Quincas está com o irmão dele muito doente, ele não está podendo vir. O Zé Carlos Faria, a mamãe dele também está muito complicada a situação, mas já está em casa. Faria já até me ligou ontem, falou, olha, sexta-feira que vem eu estou recomeçando. O doutor Alexandre Paim, parceiraço nosso aqui no programa, também, não ele, mas com problemas de saúde, com problemas aí, e ele é advogado, às vezes ele tem audiência nas sextas-feiras, também não está podendo vir. Falei com o Paim ontem, né? Falei, Paim, pô, quando é que você vai poder voltar? Ele falou, sexta-feira eu tô aí. E aí, vou ver, será que o Marcão fica aqui com a gente também, participando assim, às sextas-feiras, que a gente debate a nossa cidade, debate o nosso município também, né? Também. Fala, Marcão. E aí, tudo bem? Tá dando pra ouvir aí, gente? Já tem um tempinho, né? Tendo que trabalhar e a gente ficou aí 3 anos, né, tentando viabilizar o processo do plano de mobilidade, que quase aconteceu, né? E a gente até estava comentando outro dia, né? Houve um adiamento das cidades, né? O presidente Lula ele emitiu uma emenda, uma medida provisória jogando o prazo para 2025. Sim. Aí eu estava na prefeitura e tudo certo para acontecer, fiquei para trás na prioridade. Até o secretário falou, Marcão, foi lá para trás de novo, porque a prioridade era, no caso, a questão do lixão. Foi bem na época quando deu o problema do lixão. Então, assim, a gente está com essa demanda. Hoje a prefeitura tem um problema estrutural grave, a gente não tem técnicos de carreira na prefeitura, a gente está com uma questão seríssima de vários técnicos que já se aposentaram. Né? Então hoje a gente precisa, né, contratar uma empresa de fora, né, para poder fazer as pesquisas, para poder fazer as audiências públicas, definir, por exemplo, coisas que são óbvias. A questão do ponto de carga e descarga na Igreja Santa Teresa. Isso é um absurdo. Né? Deixa eu só te interromper, a gente volta a esse assunto. Lógico que eu quero falar disso, né? É que a Cláudia está aqui comigo, a Cláudia falou, pô, você nem divulgou que o Marcão estaria aí. Veja bem, Cláudia, a gente nem teria programa hoje. Eu não ia falar isso, mas já que você me perguntou, a gente ia ficar sem programa ao vivo aqui na sexta, segunda e terça. A gente vai fazer um trabalho, uma reforma aqui, uma mudança aqui nos estúdios. E estava tudo marcado para hoje. A gente não sabia se teria ou não programa. Até ontem à noite a gente não sabia se ia ter programa hoje ou não. Aí, se não tivesse, iria entrar na tarjinha dizendo o programa volta a partir de quarta-feira. Mas aí tudo mudou 10 horas da noite. Tudo mudou. Então vai ter programa. Isso às 10 horas da noite, eu e o Júnior conversando. Segunda e terça também já vai. Que não teria, mas a gente já vai ter programa. Tá? Mas de repente a gente vai passar uns 2 ou 3 dias aí. Estou doido que isso aconteça, que é coisa nova que vem aí. Vamos voltar agora para a mobilidade urbana. A Cláudia Grimber, conhece a Cláudia? Conheço. Ela que está aqui, pô, ela não é divulgou. Profissional da área de síndicos, muito ela séria. esteve aqui a semana passada conversando também com a gente. Um projeto de mobilidade urbana, o prefeito prometeu que ia fazer. É necessário? O que você precisa do governo federal para fazer isso? Bom, a situação... Só completar a pergunta. Por exemplo, as universidades, elas não fariam um trabalho desse para a gente? Não. Uma pessoa me disse, se você for na federal, que eles conseguiriam fazer um trabalho desse para a gente, até sem custo para o município. Não tem como. O que acontece? O plano, cada cidade tem um perfil. No nosso caso, a gente tem uma peculiaridade, que é uma área rural, onde todo dia, né? Eu até convoco as pessoas para que tiver um tempo, vai 9h30 da noite, vai para o Soberbo, e fica contando quantos caminhões descem até 1 da manhã. São mais de 1.136 caminhões em média por dia
que vem da RJ-130, vem da BR-116, vindo lá de São José, vindo de todas as cidades pequenas que plantam, além da gente Já mesmo. são 1.130 caminhões? Quando nós fizemos junto com o Sindicato Rural, Marcelo Montenário, o pessoal do Movimento Rural, quando a gente fez a barreira sanitária na época da pandemia, a gente fez esse registro, né? Então, é muito caminhão que desce todos os dias. Então, a nossa cidade tem uma peculiaridade em relação à área rural, com relação a veículos pesados, né? Então, tem uma discussão séria em relação às linhas de ônibus, por exemplo, né? A gente tinha uma distribuição de moradias na cidade nos anos 80. As linhas que foram pensadas, que foram produzidas na época que teve a concessão, porque hoje não tem concessão, hoje a empresa de ônibus ela vive de um instrumento chamado permissão. Ela tem a mesma situação do táxi, né? Então, isso inclusive é uma situação, até uma coisa interessante para o pessoal poder entender. Hoje, para a empresa de ônibus solicitar um empréstimo para fazer qualquer coisa que ela queira fazer ligada à operação dela, o BNDES ou qualquer outro banco vai pedir qual é a previsão de faturamento futuro. 10 anos, 15 anos, e ele não tem. Porque ele não tem concessão. Ele tem uma permissão que precisa virar concessão e, por força da lei de mobilidade urbana, a gente precisa fazer o plano para poder fazer a concessão, porque senão ele encontra, ele não vale juridicamente. Então hoje a gente tem 2 documentos importantes. Um está na Câmara, que é o plano diretor. Houve a revisão do plano diretor em 2016 pelo Conselho da Cidade, eu estava lá. Não era minha área de foco, mas a gente participou, contribuindo com algumas ideias. Esse plano diretor está na Câmara, né? Está parado na Câmara. O movimento Planeja Terê, né, conseguiu fazer uma parceria com a Câmara ainda no ano de 2021. E houveram algumas reuniões, eles iam executar a revisão do plano e ficou sentado na mão de um vereador lá e não foi botado em pauta, né? Então, assim, eu preciso do plano diretor aprovado, que está atrasado já em 7 anos, para poder fazer o plano de mobilidade em cima do plano diretor. Então, tudo isso a gente precisa fazer. É um processo que envolve pesquisa de campo, a gente chama de pesquisa origem e destino, pesquisa OD. E aí foi uma coisa engraçada, Hélio, porque quando a gente começou a chamar as empresas para emitir orçamento, o plano de mobilidade ele é tão específico que não dá para você ir lá no Comprasnet, por exemplo, do governo federal. Se eu quiser orçar uma escola, orçar um posto de saúde, você consegue orçar lá, mais ou menos uma média. Mas plano de mobilidade não, porque cada cidade tem um perfil. Então eles têm que fazer uma pesquisa, quase que um censo, né, identificar as demandas de trânsito, as demandas de tráfego, para poder criar a propositura de linhas de ônibus, fazer as alterações, as propostas de mudar, tirar, por exemplo, a rodoviária daqui e botar ela como é em Petrópolis, né, na BR, e essa rodoviária virar uma rodoviária de integração, para que a gente pudesse ter as linhas alimentadoras, que foi o processo, né, pensado inicialmente, mas incompleto, executado de forma incompleta. Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas em termos de estudo, e quem faz isso são empresas especializadas, institutos especializados, tem empresa, mas também tem instituto que é sem fim lucrativo, como a Rua Viva, como uma empresa em Belo Horizonte que é muito boa também, que faz só os cálculos, o estudo detalhado dos cálculos, a projeção de demanda, né, da população, para que a gente possa ter um plano que funcione. Por exemplo, Petrópolis tem um plano de mobilidade que não funciona. É um plano histórico, entendeu? Só disse quais são as ruas, como ela não tem a indicação de para onde a cidade vai crescer, como é que ela vai acontecer. Então a gente tem hoje uma questão grave, que acaba você tendo uma limitação grande em relação a tráfego. A gente tem hoje um problema gravíssimo, que é a questão das faixas de pedestres do sinal, que não sincronizam, né? O Secretaria de Segurança, há um tempo atrás, né, tentando achar uma solução para aliviar a questão do trânsito, ia fazer um sinal ali na famosa Rua do Pecado, ali, né, em frente na esquina do Pecado, do Só Tintas, e não pôde executar por outras questões que são alheias à Secretaria de Segurança. É que os empresários não quiseram. Pois é, então o que acontece? Hoje, a gente, assim, infelizmente, para nossa tristeza, Teresópolis não pertence aos teresopolitanos. Hoje, Teresópolis pertence às pessoas que têm poder e influência para decidir. Fecha a rua, abre rua. Libera sinal, não libera sinal. Sabe, hoje, infelizmente, está assim. Por exemplo, nós temos um caso aqui em Teresópolis. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer, cara. Pode fazer todas. Nós temos um caso aqui em Teresópolis, porque eu acho isso a coisa mais absurda dos últimos tempos em Teresópolis. O dono de um supermercado é dono de uma rua.
ali na Barra do Imbuí. O cara é dono do supermercado, tá? E aí o prefeito pegou, quer dizer, o governo pegou e falou, não, essa rua pode ficar para você. A gente fez um projeto a ali. Entrada da Doutor Oliveira, tá a entrada da Doutor Oliveira não existe mais. Você tem que dar a volta, pegar aquela outra rua da igreja ali, ó, exatamente aí, ó. O que acontece? O que foi pensado ali? A ideia era fazer a troca da área de carga e descarga com a área de estacionamento. Então, hoje a área de carga e descarga é exatamente ali naquela rua, que me fugiu o nome agora, que acaba impedindo muitas vezes o acesso dos carros. Né, Manuel Dias. A ideia era trocar. Onde tem aquelas plaquinhas ali, botar a garagem para entrar ali e ali ser uma área de carga e descarga, que a gente tiraria os caminhões da Manuel Dias. Isso ia aliviar e muito a entrada e a saída aqui, porque ali só tem problema na hora de pico, tá, Hélio? É igual eu falo para todo mundo assim, eu gosto de brincar com as pessoas assim. Sim, mas em qualquer lugar só tem problema na hora de pico. Pois é. Então, assim, a solução que a gente analisou que seria viável para ali era essa mudança. Só que isso implica uma série de questões que transcendem. Por exemplo, eu era do Núcleo de Mobilidade Urbana, que era uma instância ligada à Secretaria de Governo, e a gente prestava assessoria. Eu até brincando que eu não tinha caneta, não tinha competência, né? Então, assim, muitas coisas a gente construiu junto. Eu tenho que falar aqui, o secretário da Luz é um cara super receptivo. Tudo que eu propunha, ele, mas professor, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui, não está dando, está demorando demais. É um cara assim que tem uma predisposição para tentar resolver todos os problemas com tiquinho de efetivo que ele tem. Então, assim, só que algumas questões realmente a gente acaba esbarrando num processo de decisão política mesmo. Né? Eu nunca tive nenhuma dificuldade com o governo de sentar, conversar, propor, apresentar as dificuldades. A gente conseguiu fazer muita coisa com a aviação, achando soluções mitigatórias. Eu falava para o secretário na época, né? Falei, secretário, palavra na cabeça, tem que mitigar. A gente não vai resolver enquanto não fizer o plano. Então vamos mitigar os problemas. E hoje a aviação tem tomado uma iniciativa, junto com algumas representações de bairro, né, para encontrar soluções, tira um ônibus, coloca outro. Por exemplo, uma solução que a gente foi construída lá na nossa área, né? Eu tinha uma linha que ia para Cascata dos Amores, levando 3 pessoas. E uma outra linha com outro ônibus grande que ia para o Engar. Levava em média 16 pessoas. Você juntou A gente juntou. Então, assim, é uma questão óbvia, né? Então, mas isso foi assim, uma construção, sentando, conversando, e sentando com a Associação de Moradores também lá da Cascata dos Amores e o pessoal do Engar. Então, por exemplo, como foi feito também se não me engano, com o Pimentel, também foi feito um acordo para conseguir viabilizar um ônibus que não tinha no domingo. E uma série de coisas, como está tendo agora na Granja Florestal, estão tentando chegar num acordo lá de qual ônibus colocar. E tudo isso, assim, é uma coisa interessante para as pessoas entenderem, eu gosto de deixar isso claro, assim, a solução da mobilidade não é trivial. É preciso entender isso, tá? E eu desafio, assim, eu como professor e como cientista, eu costumo dizer que eu sou muito bom em fazer conta e medir distância. Né? Então eu falo o seguinte, 5 da tarde, 6 da tarde, sai dali da Via Santa Teresa de carro e tenta chegar aqui na prefeitura. Tu vai levar 53 minutos em média. 7h30 da noite, você vai levar 16 minutos. Por exemplo, houve uma discussão interna nossa, em que a gente até ia conversar com a CDL, não pudemos fazer isso, era de perceber, de tentar deslocar alguns horários, saída de banco, tentar mexer um pouco nisso, para diminuir a demanda de fluxo naquele entroncamento das regadas com a reta. Sim. Porque ali é o que eu falo para todo mundo, o problema ali é a ponte. A ponte só tem 2 faixas de rolagem. Então a gente sai de 5 faixas, que são 3 da regadas, e 2 da reta, para 2. Então não tem jeito, vai dar ruim ali. Não tem como. A solução definitiva ali é o alargar a ponte. É a solução, que é custosa. Então você tem que buscar outros caminhos para aliviar, para mitigar. Até que a gente tenha o plano que diz para onde a gente vai crescer, para onde vai fazer, onde esse plano, por exemplo, o plano de mobilidade, ele vai garantir que no orçamento da Secretaria, por exemplo, de Agricultura, vai ter que ter o projeto de drenagem das estradas. Hoje eu tenho um problema grave no interior porque não tem drenagem. Não tem drenagem. Então os caras colocam bico corrida, que é outro equívoco.
É uma solução errada, a bica corrida, não é a solução correta para a região rural. Você pode pesquisar algumas cidades no interior de Minas, que são cidades que têm 80% da sua população, da sua área, na área rural, a área urbana é muito pequena, e as estradas são de terra. Mas elas duram 3, 4 anos, com chuva, sem chuva, um caminhão passando, ônibus passando. Por quê? Existe toda uma solução geométrica mesmo, de você ter a calha, de você fazer a drenagem. Existem soluções de drenagens que são absorvidas no próprio terreno de acordo com a solução E o do buraco, terreno. a lama? Então, com a drenagem você evita isso. Porque a água desce. A água desce. Ela vai descer Ela pro vai descer, lado. ela não vai. Porque o que gera o buraco É o acúmulo da é o água. acúmulo da água, algumas fissuras no tipo de, por exemplo, se você tem ali um solo que tem um pouco mais de areia, né, ele é melhor para a absorção da água do que um solo que é muito argiloso. A argila ela gruda. Ou seja, se você fizer uma calha para a água correr. E as saídas, tem alguns lugares que a gente faz as saídas laterais. Tá. E o piso da estrada. Sendo em convexo, como a gente chama. Boleado, vamos criar um nome boleado. aqui. Boleado. A solução, assim, a durabilidade de uma patrolagem é enorme. Agora, passar bica corrida é furada. Passar asfalto é furada. Entendeu? Você tem que ter uma solução. Vai pegar uma estrada rural e vai transformar ela numa estrada asfaltada, e tem que fazer um estudo para isso. Não é assim. Porque, por exemplo, você tem um impacto ambiental do piche. O piche, quando chove, ele escorre e vai para a plantação. Aquela gosma. Porque eu não tenho ali não tenho a sarjeta feita de concreto. Sem contar que quando o asfalto quebra, fica deteriorado, não tem recuperação e aquilo ali vai virar virar outro buraco. Então, assim, a solução não é trivial. É importante as pessoas entenderem isso. Tá? Outro detalhe muito sério que as pessoas precisam entender é o seguinte. Vai para o Rio de Janeiro, um dia tranquilo. Tá? Vai para o Jardim de Alá, embarca num ônibus que vai para a zona norte do Rio de Janeiro. Senta ali e fica contando quantas vezes a roleta roda. Você vai ver que um ônibus que tem capacidade de 70 passageiros, a roleta roda mais de 100 vezes. Num trecho que sai do Leblon, por exemplo, até a usina, sim, tá? Eu vou ter ali, numa única viagem, mais de 400 passageiros carregados, porque ele entra e sai. Então, quando você fala assim, poxa, no Rio de Janeiro, a gente anda a distância enorme e a passagem é mais barata do que aqui. Isso é um absurdo. A questão não é essa, a questão não é a distância, a questão é a roletada. Que lá tem muito mais gente. Entra e sai muito mais. Então, assim, às vezes você tem uma linha, né? Por exemplo, a gente estava discutindo já há algum tempo. Melhorando. Financeiramente é melhor para a empresa é bom para a empresa de ônibus. Não, é bom para a operação. É isso que você quer falar? É bom para a operação. Eu preciso. Sim, para a operação também. Porque quanto mais passageiro usar, mais barato fica. Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação séria. Né? Eu falo para todo mundo. Eu estava até no outro dia num evento, eu falei, gente, não existe um ônibus 0800. Maricá, um ônibus não é de graça. Se fosse de graça, não tinha roleta. Não é. Ele é 100% subsidiado. Ele é pago pelo governo. Então, assim, eu preciso hoje de subsídio para passagem de ônibus. Se eu tiver no orçamento, e aí para eu ter no orçamento, eu preciso ter no plano de mobilidade a definição disso, porque senão eu ponho no orçamento de 25 e eu não tenho a garantia para o orçamento de 26, como é o caso nosso da Lei Orgânica, que tem 30% para a saúde. Né? Então eu tenho essa garantia no orçamento. Então, para eu ter o subsídio bancado pelo orçamento, eu preciso de um plano de mobilidade que vincule. Eu preciso vincular isso, senão vira política de governo, não política de Estado. Mudou o prefeito, ocorreu qualquer alteração no projeto da prefeitura, eu um ano tenho subsídio, no outro não. Que foi, Hélio, o que aconteceu em Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes, gente, é uma cidade enorme, com mais de 500 mil habitantes, com uma área gigantesca e simplesmente não existe sistema de transporte público lá. Lá é van e milícia. Que é o que aconteceu aqui em Cachoeiro. Não é só lá não. Entendeu? Rio das Ostras é a mesma coisa. Mas quebrou, assim, funcionava. Você tinha grandes empresas. Assim, é preciso entender, assim, não tem como resolver sem... Eu uso até uma palavra meio tem que sentar a bunda e fazer conta. Velho. Não dá, não adianta. Qual é a demanda? Qual é a realidade? O que dá para fazer? Eu tenho, por exemplo, Jardim Meudon. É mais caro eu botar um ônibus no Jardim Meudon do que eu botar um ônibus para Canoas. Por causa da inclinação. Aquele ônibus sobe de primeira, velho. Então ele faz 0,3
ou 300 metros com 1 litro de diesel. Ele consome muito mais. Muito mais. Então, assim, mas é só ali, é rapidinho, mas eu não posso tirar aquela linha. Eu tenho uma demanda gigante de passageiros ali. Tá? Então, assim, esse estudo tem que ser feito de forma detalhada, e aí entra um outro ponto. Quando a gente aprovar o plano, e a gente vai aprovar o plano, eu tenho muita fé, não importa quem vai ser o próximo prefeito, eu tenho o meu candidato, mas eu tenho muita fé que a gente vai fazer o plano em 25, não sei se eu vou estar lá para ajudar ou não, mas o ponto é, fazendo o plano, a gente consegue pegar dinheiro a fundo perdido para fazer. Pegar a rede elétrica, botar na região, botar no subterrâneo. Eu consigo trocar toda a pavimentação da cidade, eu consigo fazer todos os pontos de ônibus, tudo sem gastar 1 centavo do orçamento da prefeitura. Mas eu preciso do plano. Sem o plano eu não consigo. Deixa eu continuar, senão eu não consigo. Tem perguntas. Caminhão. Os caminhões. Dentro de um plano de mobilidade urbana, é possível que os caminhões sejam impedidos de passar na cidade? Se for decisão, sim. Tem um projeto, por exemplo, a gente conversou uma vez, uma conversa. A gente tem que criar isso é um modelo, não é uma decisão, é uma ideia, do Porto Seco, tá? Exatamente, então lá no meu dom, eu pego lá, monto lá um Porto Seco. Um grande galpão. Um grande galpão, tá? Público. E aí caminhões grandes, bitrens e tudo mais, para lá. Vão descarregar lá. Aí o dono da loja aqui da Calçada da Fama, ele vai pegar ou o carrinho dele de passeio, e vai ter que buscar a sua mercadoria lá. Ou ele vai contratar um monte de freteiro que está parado aqui do lado para poder ir lá buscar. Então, olha só que coisa interessante. Quando se for decisão tomada com a população, através de audiência pública, quando eu fizer o Porto Seco, além de eu aliviar a questão do trânsito, eu gero renda para essa galera toda que está parada aqui fazendo frente. E olha, quem está me acompanhando todo dia, eu não estudei o plano de mobilidade urbana. E eu falo exatamente isso, como você falou aí agora. Eu já falo isso há tempos. Tá? Vai dar muito mais trabalho. Pode acontecer o seguinte, trabalho que eu digo, emprego. O pessoal vai trabalhar mais. Vai gerar renda, que são autônomos. Vai gerar renda. O dono da loja ele pode virar e falar assim, mas vou ter que gastar dinheiro. Problema dele. Eu coloco assim. Faz parte problema do processo. dele, faz parte do progresso. É igual aquela história, eu digo assim, a gente hoje precisa entender assim, nós temos 2 Teresópolis. 2 Teresópolis, isso é muito claro. Tem gente que fica falando assim, é fake, não é isso não, Hélio. Gente, eu vou até virar para a câmera aqui, olha só. Tem gente que não precisa de nenhum serviço público na cidade. Essas pessoas, Teresópolis está maravilhosa. Sim. E tem gente que precisa dos serviços públicos dessa cidade. Para essas pessoas, Teresópolis está um horror. Hoje, Teresópolis vive um apartheid explícito, uma divisão explícita entre as pessoas que amam Teresópolis, mas têm condições de ter uma condição de vida que permita ela não precisar dos serviços públicos, e as pessoas que também amam Teresópolis, mas não têm condições de não depender do serviço público. O que o Marcão está falando aqui, e você vai entender, a gente está batendo juntinho aqui. É quando eu falo para vocês que Teresópolis tem feudos. É o termo que eu uso aqui. Então você tem aí um grande condomínio, onde o cara que mora ali, ele tem dentro da sua casa sauna, piscina, quadra de tênis, quadra de basquete, tem tudo ali na sua residência ou no seu condomínio onde ele mora. No seu condomínio. Quando ele sai dali, ele vai de carro para o emprego, para o seu trabalho, ele sai da sua garagem e entra num edifício garagem onde ele tem o seu trabalho. Tá? Ele sai, pode ser, se for no centro da cidade, ele vai almoçar em algum lugar a pé ou volta para sua casa. Nos finais de semana, ele pega seu carrão e vai para Búzios, vai para Angra dos Reis, vai para Orlando. Então, quando ele precisa de um hospital, ele desce e vai para o Rio de Janeiro. Se precisar de um médico, ele vai para o Rio de Janeiro. É isso que você está falando. Exatamente. É uma população que ama Teresópolis, mas que não usa Teresópolis, porque o dinheiro deles é muito grande. E eles não precisam de Teresópolis para isso. Então, isso existe aqui em Teresópolis, são os feudos que nós temos.
Se um dia, palavras minhas também de outros programas, Marcos, se um dia o morro resolver descer, obviamente isso não vai acontecer, mas se o morro resolver descer, vai criar um problema enorme para os feudos, tá? Lembra dos filmes aí do Robin Hood aí, que ficava todo mundo ali comendo nada em volta do castelo e não podia nem comer a carne dos veados, né? Dos cervos? Pois é, que era proibido matar o cervo, porque o cervo era do rei. É isso que eu quero dizer, é essa história que eu falo aqui. Olha só, por que Teresópolis é majestosa? Por que Teresópolis é maravilhosa? Porque a população é uma população de bem. Outro dia eu ouvi de um outro programa, um radialista, um apresentador falou assim, se fosse na Baixada já tinha rolado, não sei o que lá. É possível. É porque é Teresópolis. As pessoas em Teresópolis são pessoas de paz. E infelizmente a gente tem visto nos últimos 12 anos, né, eu gosto de deixar, são 12 anos, sim, uma degradação ponto a ponto. E assim, as pessoas estão chorando. Estão chorando porque às vezes vão pro ponto. Igual outro dia uma pessoa botou no grupo para mim, pô, Marcão, não vai ter não teve ônibus na beira-linha. Aí a gente foi atrás para saber, não estava na prefeitura mais. Aí não estava previsto que ia ter, por algum motivo não teve. E essa pessoa teve uma dificuldade enorme porque ela tinha que ir visitar uma pessoa, enfim. E isso gerou um ônus muito grande para aquela família e para outras pessoas ali, na BL, né? Beira-linha, a gente chama de BL. Então, assim, a gente tem hoje muita gente sofrendo, tá? Outro dia eu vi, o Cacau, você conhece, um cara mega conhecido, ele foi buscar o tio dele que faleceu. E aí ele resolveu fazer né? Ele quase fez assim, uma saga. Uhum. O que é um cara sair daqui para ter que ir em Volta Redonda, né, para poder visitar o parente que foi internado lá e depois ter que trazer. E ele falou, né, ele se expôs e falou assim, cara, é o meu tio e tal, parará, mas a minha família pode. E a família que não pode? Então, assim, a gente hoje tem uma situação muito séria e eu queria aproveitar e fazer um apelo aqui para todo mundo. Eu quero estar no debate, a gente tem que discutir, mas assim, pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Ah, sim. E vote. E vote. Não venda o seu voto. A cidade está assim também porque tem muita gente no morro, tem muita gente nas comunidades periféricas que se aliena, sabe? E aí, o dia que precisar de um serviço público que não conseguir, ela vai culpar a todos, quando na verdade ela mesma, lá atrás, no dia da eleição, no período eleitoral, não buscou conhecer os candidatos, não buscou se informar e não buscou cobrar depois. Então, assim, eu me lembro muito bem de um vereador que fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, venham para a Câmara. Só pela internet, não, venham para a Câmara. E eles mudaram o horário para de noite exatamente para a população poder ir. E isso é muito sério. Teresópolis precisa assumir a sua condição cidadã de escolher o seu candidato, seja ele quem for, e ir votar. Isso já é um outro debate que também me interessa, porque é discurso meu aqui quase que diariamente, Marcos. Eu falo muito disso. Ontem, eu jantando na casa de um casal de amigos, ainda falei sobre isso. Principalmente, e eu acho que você vai concordar comigo, dentro das igrejas. Tem um danado de um Deus proverá, e principalmente com as mulheres, tem um danado de um Deus proverá, que eu falo com as pessoas assim, gente, você tem que participar, isso nas igrejas, né? Você tem que participar, você tem que votar, não quero saber disso não, política para mim é tudo safado, eu não vou me meter em política. Mas como é que vai ficar a sua cidade, Deus proverá? Cara, isso dói para mim. Porque eu concordo com 1000% do que você está falando. E dentro dos feudos, ali também tem uma grande parte de alienação. Essas pessoas, como não precisam de nada na cidade, também não querem nem saber quem vai ser vereador, quem vai ser prefeito. Tá? Dentro dos grandes condomínios, e estou te falando com conhecimento de causa, tá? Depois eu vou te falar aqui de pessoas com conhecimento de causa. Tem pessoas que aí muito ricas e que não querem nem saber quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador. Sabe por quê? Elas não precisam. Eu digo assim, falando das igrejas, isso vai mudar, eu gosto de falar muito de Oséias 4:6, meu povo padece por falta de conhecimento. Vai ler Isaías, gente. Vai ler Isaías 10. Tá lá. Entendeu? Sabe? Então, assim, eu acho assim, outro apelo que eu faço, Copete. Vou fazer um apelo a Copete. Conselho dos pastores. Instrua seus pastores a abrir um horário fora do culto
Porque o culto é para Deus. Eu também sou evangélico, né? Sou judeu messiânico, mas me coloco como evangélico. Explicar o que é messiânico é complicado, né? Um espaço, marca um horário para as pessoas que estão na igreja. Tem muito membro de igreja que é candidato, gente. E às vezes o cara com vergonha ou por uma série de preconceitos não consegue se expor para sua própria membresia. Então assim, poxa, sabe, Copete, oriente seus pastores. Vamos abrir um horário fora do horário de culto, para aquelas pessoas da membresia irem conhecer as pessoas que são da igreja, aquele irmão que você... Pô, aquele irmão que fica na salinha, ele vai ser candidato, eu não sabia. Ei, Gabriela, a pastora Entendeu? Gabriela lá da Missão Metodista Então, que assim, fez isso. a gente precisa, sabe, eu acho assim, a gente precisa abrir espaço dentro das igrejas para que aquelas pessoas que frequentam a igreja, que são membros da igreja e que sentem a vontade, pela indignação de se colocar como candidato, elas possam ter um espaço na igreja, que não é o púlpito. Porque o culto é culto de oração, é o culto de adoração a Deus. Exatamente. Não é na hora do domingo, chega o pastor, ó, vamos aqui, ó, o Marcão é nosso membro da igreja, vai vir candidato, vamos orar por... Não é isso. É abrir um espaço dentro da igreja, num dia que não é de culto, para se conversar, para que as pessoas que estão na igreja e querem ser candidatos possam se falar. Olha, eu sou membro da igreja e eu sou candidato pelo partido A, pelo partido B, pelo partido C, sabe? E deixar as pessoas da igreja saberem e escolherem. Isso é ser cidadão. Então, assim, a gente precisa fazer isso. E eu acho que Teresópolis hoje está numa condição muito boa para que a gente tem muitos templos, a gente tem muitos pastores sérios. E eu acho que já passou da hora dos pastores abrirem um espaço fora do horário de culto, para que os membros da igreja que são candidatos possam se colocar para quem quiser ir lá ouvir. Perfeito. Eu converso Sabe? com eles do Copete, Porque eu falo isso. o Copete fez agora aniversário, é fundamental isso. Você sabe que tem um padre aqui em Teresópolis, eu acho esse cara porreta, nossa, ele faz dentro da missa, ele chega e fala assim, olha aqui pessoal, é o seguinte, tá ruim por causa disso, tá ruim. Padre Jorge. Padre Jorge é sensacional. Tá ruim por causa disso. Você tá reclamando que não tem hospital, você é culpado porque você não votou. Padre Jorge abre, ele rasga o verbo. Ele rasga. E assim, gente, a gente assim, Teresópolis, a gente tem uma situação muito séria, né, em Teresópolis. Teresópolis, ela tem a vocação turística, né? A gente tem a vocação do turismo de aventura, tá? A gente tem a vocação do turismo rural, que hoje é tocado pelas empresas, pelos operadores de turismo rural. Tem ônibus que sobe e vai direto lá para Lúcius, entendeu? Para poder fazer o circuito de fazendas. Isso não é nem divulgado pela Secretaria de Turismo. Não porque ela não queira, porque realmente falta essa interação. E a gente tem a vocação agrícola. É punjante isso aqui, gente. E está largado. E está deixado de lado. Não é por um governo, Hélio. Não é só, sabe? Não é esse governo apenas. São vários, sabe? Então a gente precisa que a população e que as pessoas que têm uma condição de liderança, seja um pastor de uma igreja, seja um padre, entendeu? Possam abrir espaço para que quem é candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, né, quem é pré-candidato, não estamos nessa fase, possa se apresentar. Sabe? Hoje, eu digo assim, a gente costuma dizer, eu lá em Brasília, me converti em Brasília, né? E me lembro que a gente ensinava o pessoal, não seja um crente 007, né? O cara se esconde. Hoje eu tenho candidatos crentes que são candidatos a 07. Ele se esconde. Uhum. Ele não fala que ele é candidato ou pré-candidato, porque ele não se sente confortável na igreja para falar isso. Porque, eventualmente, existe uma liderança da igreja que apoiou um outro candidato na eleição passada, e ele, de repente, é de uma linha diferente, e aí você acaba ficando com a membresia sem saber quem são os candidatos de Deus. Só aqui a gente tem 2 assuntos para debater nas próximas semanas: mobilidade urbana e eleição, voto. A importância de um voto. São 2 assuntos que a gente tem que debater. A importância de um voto. Porque ele falou ali, o cara, ele não quer fazer, ele não fala porque tem vergonha, porque não quer falar, porque a liderança da igreja está diferente. Eu acho que isso aconteceu com essa geração que está aí nos últimos 30, 40 anos. Essa geração está despolitizada, Marcão. E assim, gente, eu sempre gosto de falar assim, vá na sua reunião de condomínio. Participe da reunião de condomínio. É o primeiro espaço seu de cidadania, é o seu condomínio, quem mora em prédio. Participe. É chato? Participe.
Mas não vai questionar depois quando chegar a cota extra. Aí vai reclamar. É igual agora, né? Por exemplo, eu falei outro dia num grupo, né? Cheguei até, eu acho que eu comentei diretamente com o Igor, se não me engano, do CDL, né? Quando veio a questão da água. Quando a gente fez o movimento Amigos da Água de Terê, né? Que a gente discutiu, a gente não estava defendendo a cidade, estava defendendo o plano municipal de saneamento. E a gente discutiu uma série de coisas, só que eu era de bairro, presidente da Associação de Moradores de Bairro. O grupo Amigos da Água de Terê brigaram pela questão do saneamento. Não teve um espaço do CDL, um representante do CDL para discutir. Resultado, foi feita a licitação, não vou entrar no mérito se está bom ou ruim, não é isso, nem estou discutindo. Eu estou discutindo sim. Aí agora eu estou com pequenos empresários, com uma conta altíssima. Tá. Nem CDL, nem Associação Comercial, nem... Porque não abriu espaço para discutir, sabe? Ficou quieto. Os clubes estão reclamando que a água está cara, mas não... Clube social, mas não foram lá. Ninguém se fez representar. Então, assim, a cidade de Teresópolis hoje precisa que a população dos feudos e a população de fora dos feudos se responsabilize por conhecer os seus candidatos, por assumir as suas posições, por dar espaço para aquele que você acha que é o correto, sabe? Divulgar mesmo. Coloca lá na sua rede social, eu estou ajudando fulano de tal, não problema não, tá? E votar com consciência. Já passou da hora de Teresópolis ter esse compromisso. E eu acho que a gente precisa, independente de quem é candidato, independente de filiação partidária, de passado, porque do passado o cara fez aquilo. Eu não estou discutindo o candidato, eu estou discutindo a ação política cidadã. Teresópolis precisa ter uma ação política cidadã. E eu me coloco à disposição. Né? Quem quiser me chamar para conversar sobre isso, para trocar uma ideia de restaurante a padaria, entendeu? Porque a gente precisa falar, gente. Sabe? A gente precisa discutir. Poxa, a cidade já foi boa, hoje não é. A cidade já teve eventos. Eu me lembro que tinha evento para gincana da juventude aqui. Sim. Cara. Eu digo para todo mundo, eu fui estudar mobilidade, aprendi muita coisa com o pessoal do Conselho da Cidade, na área de urbanismo, que foi o pessoal que criou a base da lei das calçadas, que foi aprovado e está funcionando. Eu descobri como tem ponte nessa cidade. Ponte. A Teresópolis é a cidade das pontes. A divisão do ordenamento fundiciário, o primeiro cartório, o segundo cartório, o terceiro cartório, em função das pontes, dos bairros que foram criados a partir das pontes. E ninguém fala sobre isso. Tem um projeto, uma discussão que teve um tempo atrás, de se criar uma matéria nas escolas municipais de história e de geografia de Teresópolis. Para o aluno da rede pública saber como é a cidade dele. E ter um entendimento de que, cara, se eu descavei o morro, se eu tirei, vai dar ruim, vai descer lama. E essa lama vai descer, vai entrar na galeria, não só Hermitage, vai entrar na galeria pluvial. Ali a curva lá em Albuquerque, ali também. Então, assim, não adianta nada a prefeitura chegar lá e botar e vai assorear. Estou à disposição, Hélito. Gente, estou à disposição. Quem quiser falar comigo, dá no Instagram, professor Marcão Terê, tá lá no Instagram. Nem sempre eu respondo rápido, porque eu dou aula, né? Né? Pois mas a gente tá na hora, foi bom, tá na hora de eu ter mais pessoas aqui falando e discussando e debatendo o que eu venho falando há muito tempo, né? Inclusive puxando a orelha do pessoal das igrejas aí, que são as primeiras pessoas, principalmente as mulheres, a dizer assim, eu não vou votar, eu não quero saber. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira, o presidente da Câmara vai estar aqui, pelo menos ele marcou. Leonardo Vasconcelos, segunda-feira, está marcado 11 horas aqui, às 10 a gente começa o programa, tem reprise meia-noite, tem reprise 4 da tarde e daqui a pouquinho está no YouTube. Muito obrigado, até segunda, se Deus quiser. Pode acontecer de não ter, mas aí você vai ficar sabendo que é um trabalho que a gente vai fazer aqui. Muito obrigado a todos vocês, bom final de semana e tamo junto. Marcão, obrigado, irmão. Estou sempre à disposição. A gente volta, tchau.